Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ciliane, para quem não me conhece, né? Então, vamos iniciar então a parte 2 do vídeo anterior sobre luto e melancolia. Então, eu foquei mais na questão do luto no vídeo anterior e hoje nós iremos focar na melancolia, ou seja, na linguagem freudiana, melancolia, no entanto, nos dias atuais, mais conhecida como depressão. Então, foram explicadas algumas características do luto, que na verdade são praticamente todos os mesmos do da melancolia. Então, o que diferencia o que diferencia na verdade essas duas dimensões seria uma das características, que seria uma característica que na verdade seria a principal, inclusive, da melancolia, que é a baixa autoestima. Então, da mesma forma que no luto, a melancolia constitui, na verdade, uma reação à perda de um objeto amado, né? Onde nós não podemos ver claramente o que foi perdido, né? O que é diferente do luto. Então, no caso da melancolia, da depressão, a pessoa ela não tem plena consciência do que ela perdeu. Então, eu acho interessante, até para terminar de fechar bem a questão do luto, mencionar que no final do trabalho do luto, porque tem todo um trabalho, né? Então, o luto, ele tem esse objetivo, digamos assim, essa função, né? De quando ele se conclui na vida da pessoa, o ego, ele passa outra vez a estar livre e desinibido. Então é isso que acontece. Mas como eu mencionei a minha preocupação, né, no vídeo anterior, infelizmente nos dias atuais as pessoas elas estão com muita dificuldade de concretizar o luto, né? Então, para você perceber que de fato a pessoa ela permitiu que o luto ele cumprisse o seu papel, a pessoa ela vai ter esse comportamento onde ela vai se sentir livre e desinibida para assim então ela dar continuidade à vida dela. Então, na linguagem popular, nós poderíamos dizer assim que a pessoa ela não se desapegou, né, do objeto amado e ela acabou, entre aspas, morrendo um pouquinho junto com esse objeto amado. Então, o que ela vai fazer? Ela vai retomar a vida dela e vai libertar o ego dela. Então, o ego dela vai estar livre para ela poder tocar a sua vida normalmente. Só que no caso da melancolia, como a característica principal é a baixa autoestima, então esse trabalho ele é bem mais penoso. Então ele é bem mais complexo que o do luto. O luto por si, na verdade, ele acontece num processo natural, né? Na melancolia já há necessidade de uma intervenção profissional na maioria dos casos, né? É muito difícil uma pessoa vencer a depressão sozinha. Então, uma das características, assim, muito exacerbadas no paciente é um sentimento de menos-valia muito extremo. Então, a autocrítica dele é algo muito assim, ele tem uma autocrítica tão profunda que inclusive ele já deposita no outro
uma expectativa negativa sobre si mesmo, ou seja, ele na verdade ele já espera o desprezo, ele já espera que a outra pessoa a trate mal, com desprezo, porque ele tem certeza, né, de que ele na verdade ele não tem valor e ele não merece atenção, enfim. Então, como que nós poderíamos ajudar uma pessoa com depressão? Fazendo todo um trabalho na autoimagem dessa pessoa, né? Como a característica principal é a baixa autoestima na depressão, nós precisamos ir direto à raiz do problema, que é a autoestima. E como que a pessoa, digamos, qual seria a causa principal da baixa autoestima? Provavelmente quando ela era criança, ela teve, às vezes ela veio de um ambiente onde não havia assim muita atenção, um ambiente hostil muitas vezes, onde não havia amor, né? Então o amor ele é fundamental para que essa pessoa desenvolva o amor próprio, né? Na verdade a base da autoestima é o amor próprio. Só que no entanto, principalmente nos dias atuais, a gente observa que a depressão é uma das maiores uma das maiores psicopatologias existentes na nossa humanidade hoje. Por isso o índice tão alto também de suicídio. Então as pessoas elas estão com muita dificuldade de amar. Essa é a verdade. A base de tudo é o amor, né? Como sempre. E então ela tem essa certeza absoluta de que ela não merece amor. Então ela acontece um empobrecimento do ego dela. Então é muito, muito importante fazer todo um trabalho de revalidação, de recreditação dessa pessoa. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, ela precisa se abrir a uma nova possibilidade, porque ela já tem uma certeza absoluta do seu autoconceito. Um autoconceito totalmente negativo sobre si mesmo. Então, normalmente ela tem até dificuldade de aceitar uma terapia, porque ela já tem tanta certeza de que não vai dar certo, né? Um pessimismo. Então ela se torna resistente, ela também não tem ânimo de dar início a um processo terapêutico. Então, como sempre, na verdade a ajuda da família, a ajuda de amigos é de extrema importância para estimular uma pessoa, né? Nunca convencer, nunca forçar, mas estimular essa pessoa a procurar o tratamento. Então, até como mencionado aqui por Freud, ocorre, na verdade, um verdadeiro delírio de inferioridade. Então, acompanhado de outros sintomas também, que seria a insônia, a recusa a alimentar-se, superação do instinto que compele todo ser vivo a apegar-se à vida. Então a pessoa ela deseja a morte mesmo. Então, mas assim, o próprio Freud diz também que não se pode simplesmente convencer a pessoa de que ela está errada, né? Você ouve a pessoa, porque ela, na verdade, o conceito que ela tem de si mesma é verdadeiro. Por quê? Porque, na verdade, é assim que ela se vê. No entanto, nós precisaremos ajudar ela a estimular essa pessoa a perceber que no interior dela não há só
defeitos, ela vai precisar ir se conscientizando dos seus valores, dos seus dons como pessoa. A grosso modo, resumidamente falando, ela precisa acreditar que ela é uma pessoa que pode ser amada. Porque até a capacidade dela de amar é totalmente destruída. Ela também, da mesma forma que ela não consegue receber amor, ela não consegue dar amor. Então é um processo longo, é um passo a passo mesmo, é camadinha por camadinha, né? Mas assim, pelo que eu percebo, né, com a minha experiência profissional e também de vida, normalmente, primeira coisa, a pessoa precisa encontrar um objeto amado, né? Um amigo, né? Um irmão, um parente, o próprio terapeuta. Tem pessoas que às vezes são completamente sozinhas e às vezes o único recurso é achar um bom terapeuta. Porque na verdade um bom terapeuta, ele ama, né? Porque o próprio Freud diz que a psicanálise é a cura pelo amor, né? No caso da linha de abordagem da psicanálise. Então ele prega muito isso, essa questão que o amor ele é fundamental no tratamento. É um amor profissional, não que você vai se envolver emocionalmente com o teu paciente, mas você vai dedicar a ele todo o amor, você vai dar o seu melhor para o paciente. E o paciente, em contrapartida, ele vai sentir sinceridade, vai chegar uma hora que ele vai percebendo aos pouquinhos que aquela pessoa está bem intencionada, que realmente ela está amando, e ele vai aos pouquinhos se abrindo a novas possibilidades. E ele vai começando a se abrir. Na medida em que ele vai se abrindo, ele vai começando a dar crédito para a pessoa. Aí quando a pessoa consegue ser creditada, aí ela precisa aproveitar com muita sabedoria, usar dessa oportunidade para fazer com que aquela pessoa perceba que ela é amada. Não só enchendo ela de elogios. Sabe como que você demonstra o teu amor pela pessoa? Coisas bem simples. Por exemplo, você dá atenção. A atenção, ela é tudo. Porque, vou usar um exemplo aqui. Por exemplo, uma criança, que na medida em que ela vai aprendendo a falar, né, porque ela acha o máximo, né, ela quer demonstrar que ela aprendeu tal coisa. Por exemplo, ela faz um desenho, ela quer mostrar para a mãe, para o pai, e de repente ela se depara com aquele desenho lá na lata do lixo, um exemplo. Parece uma coisa tão pequena, né? Mas isso pode causar um grande desastre na formação da autoestima de uma criança. Ou, por exemplo, a criança, ela quer contar uma história, ela inventou uma historinha, ela quer compartilhar isso com a mãe, com o pai. E o pai tá lá, meu filho, ai, tá bom. Finge que está ouvindo. Você acha que a criança não percebe que você tá fingindo, que tá dando atenção para ela? Você tem que largar tudo, você tem que largar do celular, você tem que desligar a televisão, você tem que largar do teu livro, você tem que sentar, olhar nos olhos dessa criança e ouvir ela. Dar atenção de verdade. O segredo é esse, é você verdadeiramente dar atenção para as pessoas. Não existe prova de amor maior do que essa, a princípio, para começar, porque isso vai conquistar a confiança da pessoa e vai acontecendo transformações, eu te garanto. Seguindo a princípio isso, a autoestima da pessoa começa a se levantar, ela começa a perceber, puxa vida, eu tenho valor, essa pessoa, ela parou algo que ela estava fazendo que era muito importante para ela, para me dar atenção. Bom, se eu sou mais importante que o jornal, por exemplo, se eu sou mais importante que aquela coisa lá que ela estava fazendo, que é muito importante para ela, opa, pera lá, será que de repente eu não sou amada? Ela começa a entrar numa dúvida, numa bela dúvida, uma dúvida que pode dar toda uma abertura para ela. E talvez a atenção que ela começa a receber em casa
pode ser assim o princípio de uma aceitação até de uma terapia, né? Até para a entrada de um terapeuta, para que ele possa daí agir com mais profundidade, né? De uma maneira conduzida. Imagine quantas vidas que poderiam ser salvas com coisas simples. Que nem o que eu disse para vocês aqui, coisas simples, coisas que a gente pode fazer, todos nós podemos fazer. É simplesmente nós darmos atenção às pessoas. Então, é muito importante nós observarmos isso. Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa você conhece com depressão. Né? Outra coisa, eu sei que é até clichê eu falar isso, mas vocês já pararam para pensar? Talvez você até já disse que depressão é frescura, que é bobagem, que é preguiça, né? Então eu quero despertar em você até um sentimento de culpa, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente fala isso, a gente fala esse tipo de coisa, a gente tem preconceito. Mas então a partir de hoje comece a ver a depressão com outros olhos. Ah, a pessoa tá fazendo isso para chamar atenção. É claro que é para te chamar atenção mesmo. Então dê atenção, sabe? Porque as coisas vão começar a mudar, você pode salvar várias vidas simplesmente dando atenção para as pessoas. Então, tem muita coisa que dá para falar sobre isso, mas como eu não posso me estender muito, né? Os vídeos são curtos. Tá aí o meu recado de hoje, né? Espero de alguma forma ter ajudado vocês e cuidem das pessoas ao redor de vocês. Deem um pouco de atenção, deem um pouco de carinho. Você vai estar podendo despertar nessa pessoa o desejo de viver, o desejo de repente, buscar um sentido para a vida dela. De repente, você é o sentido da vida dela. Tá bom, meus amigos, meus queridos? Tá bom? Então, até a próxima. Compartilhe esse vídeo para alguém que você acha que precisa. Fiquem com Deus. Até a próxima.